Fala, Reis do Coxo! Diretamente dos estúdios da Bauru.com, com a grande parceria da Top FM, esse é mais um Os Reis do Coxo. Estou aqui com meu amigo Vitor Alves. Muito bom dia, senhoras e senhores, tudo belezinha? Hoje estamos recebendo aqui, vamos falar primeiro o nome certo, né? Rafael Cassiolato. Positivo, isso aí. O Fogo nome Corim. O de batismo é Rafael Cassiolato, mas o que fica bastante conhecido em função da faculdade é o Corim. É o Corim. Indicação de um cara que a gente tem um carinho imenso, que é o Alessandro Nardo, de Santa Cruz do Rio Pardo. Um cara maravilhoso. Camila, esposa dele, parceira da Bauru.com também. Prazer imenso receber você aqui. Sabe, qualquer indicação de um cara desse daí vale ouro, né? O prazer é meu estar aqui com vocês essa manhã, espero poder contribuir. E também já deixo o meu abraço aí ao Alessandro Nardo, vulgo Nó, tá? Vulgo Todo Nó. mundo conhece ele como Nó. Obrigado aí, Nó, e um grande abraço para você e para a família. Maravilha. Rafael, conta pra nós com o que você trabalha. Assim, vale a pena lembrar que a gente tem um volume de ouvintes da Top FM que não tem nenhum contato com a pecuária. Então, uma das nossas funções nesse programa é mostrar o nosso mundo para quem ainda não conhece. Então, explique, pelo amor de Deus. Perfeito. Eu vou ter que fazer uma introdução um pouco mais comprida para que tenha sentido. Mas vamos lá. Muita gente, primeiro, fala mal do nosso negócio de pecuária, sem entender, sem entrar inserido no nosso negócio. Por exemplo, hoje, 20% do território nacional, ele está coberto por pecuária, somente 20%. Desses 20%, 14% são vacas. E essas vacas que, teoricamente, teriam que fazer bezerros para a gente ter cada vez mais animais, etc. Porém, a nossa eficiência reprodutiva é muito baixa. Dessas 14% do território nacional aí, praticamente 80 milhões de fêmeas, a gente tem uma taxa de concepção de 60%. Então a gente concebe muito pouco, a gente é muito pouco eficiente. Por isso que às vezes, há pouco tempo atrás, países com menor rebanho, mas com maior eficiência de concepção e de peso de desmama, conseguem ter uma eficiência maior que nós. Corim, vamos lá. Só um parênteses. Para aquela senhora que está lá em casa, ouvindo a nós agora na Top, o que é concepção? Opa, muito bem colocado. É do total de fêmeas aptas à reprodução, quantas emprenham ao final de um período. Quantas ficam grávidas? Quantas ficam grávidas, exatamente isso. Então apenas 60% do nosso rebanho de matrizes em idade reprodutiva conseguem ficar gestantes, em função de nutrição, em função de genética, em função de baixa adesão de tecnologia, a gente tem esse índice um pouco baixo ainda, que é uma grande oportunidade. Então hoje eu trabalho na Global Gen Animal, eu faço a gestão comercial de uma região do país, e a Global Gen... De uma região não, de quase tudo, né, na verdade. Na verdade são 3 regiões, né? Sul, Sudeste e Nordeste. Tudo que não tinha dono, eles colocaram pra mim, sabe? Assim que é bom. Bom que você ficou com as praias, né? Então, Pedro... Mas lá não tem vaca, então você também não vai lá. Vai pro Infelizmente... litoral de São Paulo cuidar de bananeira e olha lá, né? É isso aí, infelizmente a gente não consegue chegar até a praia, mas Nordeste é uma região muito linda, muito rica e também tem um potencial gigantesco. E nesse tempo entra a Global Gen. A Global Gen é um laboratório de saúde animal que tem uma história muito bonita, né? Empresa brasileira. Empresa brasileira, no qual ela tem 2 donos. Um laboratório que fica em Jaboticabal também, que é a UCB Vet, a gente fala que é a nossa mãe, né? A UCB Vet é um laboratório com mais de 100 anos de história, o laboratório mais antigo do Brasil, extremamente tradicional e está no mesmo lugar até hoje. E os professores Milo e Pusley, esses 2 caras desenvolveram o primeiro protocolo de ATF no mundo em 95. Então veja bem, a empresa que só tem produto para IATF, IATF para quem não sabe é inseminação artificial em tempo fixo. Nós manipulamos o ciclo estral da vaca, que culmina na ovulação. Repete o ciclo. Nós manipulamos o ciclo estral da vaca. Sabe que às vezes o cara fazendo café vai achar que você tá xingando alguém. Não, calma. A mulher tem o ciclo menstrual, a vaca tem o ciclo estral. Então nós fazemos a manipulação com os hormônios que a vaca já produz para que nós possamos induzir a ovulação e com isso utilizar a inseminação artificial em tempo fixo. Quais são os benefícios? Nem todos têm acesso a uma genética superior, a um touro provado, a um touro que já foi testado as suas filhas, seja no corte ou seja no gado de leite. Perfeito? Então, quando a gente usa o sêmen ao invés do boi de repasse que nós falamos, a gente coloca um material genético melhor nessa fazenda, o que vai entregar bezerros e bezerras de melhor qualidade genética lá na frente. Vão ser mais precoces, ou seja,
vão ganhar peso mais rápido, vão entrar em puberdade mais rápido, assim, só benefício para o criador. E sem essa técnica da IATF, isso não era possível, porque com a utilização da inseminação artificial em tempo fixo, nós conseguimos aí sincronizar numa mesma fazenda 500, 600 mil animais no dia, com uma taxa de fertilidade média de 50% historicamente. Algumas fazendas com muito mais. Então vejam, você tem 1.000 fêmeas no curral, você vai saber que dali 30 dias tem 500 gestantes. Se você fosse deixar touro observando o cio natural, isso ia ser muito mais demorado. E a gente tem um fator, principalmente no gado de corte, que é esse anestro pós-parto. Assim que as vacas parem, em função do balanço energético, elas não estão comendo o que elas precisam, elas não expressam cio. 7, 10% dos animais no começo de uma estação de monta, que é um período destinado à monta dentro de cada realidade, somente essa porcentagem de animais que estão ciclando, que o touro pode cobrir. Só te interrompendo um minutinho, a gente Fica à falou vontade. numa entrevista anterior com o Fulvio da Santa Silvéria, a importância do cuidado animal. E o que você está falando agora vai de encontro a isso, para que a população entenda o quanto que o bem-estar animal é necessário na propriedade. Até o animal que não está bem nutrido não entra nem no cio. Então, para mostrar para a população geral o quanto que o cuidado com o animal é prioridade numa propriedade. Sem dúvida, o grande Fulvio aí fazendo a Santa Silvéria faz um excelente trabalho. E muita gente fala, nossa, a IATF é contra o touro de repasse. Muito pelo contrário. O pecuarista que já usou IATF, ele viu a progênie, ele viu os animais oriundos dessa inseminação, ele não vai colocar um touro de repasse ruim. Ele vai atrás de fazendas sérias como a Santa Silvéria para comprar um touro bom, para que ele tenha filhos que desse... mantenha um padrão genético. Exatamente. Então assim, a IATF é totalmente amiga do touro de qualidade. Que infelizmente boa parte, todas as fazendas de genética juntas, não suprem metade da demanda que precisaria de touros melhoradores. Rafael, vamos lá. Como a gente tem esse compromisso com desses primeiros minutos referente à rádio, acho que também é uma oportunidade para a gente desmistificar algumas coisas, tá? Quando a gente está falando de inseminação artificial através de protocolo de medicamentoso, isso pode ser que a pessoa pense que são hormônios que vão ficar na carne do animal lá na frente. Como é que funciona essa parte? Excelente pergunta, Miguel. Isso é muito importante para o nosso público. Todos os fármacos utilizados no protocolo de IATF são fármacos que a vaca produz. E na grande maioria das vezes, se não na totalidade, o que nós aplicamos nos animais é muito menos do que ela mesma produz durante o ciclo estral. Perfeito? Então, toda essa parte dos protocolos de IATF, essa manipulação hormonal, não tem problema nenhum, não tem ligação nenhuma com a carne. São todos hormônios que a vaca produz. A gente só coloca no momento certo para a gente conseguir o horário correto de nós inseminarmos todos os animais. Maximizar o resultado zootécnico. Essa, de longe, é a biotecnologia mais revolucionária da IATF, da pecuária. Por quê? Nós temos a possibilidade de inseminar um animal que não está dando cio através dessa manipulação, que são os hormônios que a vaca produz, sem fazer mal nenhum ao animal e ao meio ambiente e nada demais. Você falou um pouco a respeito de animais de corte. Embora não seja muito o foco regional, mas animais de leite também podem ser trabalhados com esses medicamentos? Com certeza. Animais de leite, inclusive as maiores e melhores fazendas do Brasil, já começam, depois que a vaca é liberada para reprodução, inicia-se com o protocolo de IATF. Porque a gente fazendo essa manipulação correta, inclusive com pré-sincronizações, protocolos ajustados, todas as ferramentas que a gente tem hoje, a fertilidade do protocolo é maior que a do cio natural. E também no leite, assim como no corte, nós queremos ter o progresso genético, A gente quer cada vez colocar animais com maior produção, com melhor aprumo. Hoje tem genética, inclusive, do teto para o robô, para ela ser ordenhada de forma mecânica. Então, assim, tem uma série de benefícios que a gente entrega em função da inseminação artificial em tempo fixo, que é ferramenta. E, a título de curiosidade, 20% aí das inseminações no Brasil é leite, 80% é corte.
dados aí da Asbia. Maravilha. Rafael, para quem tá assistindo a gente aqui, conta, por favor, se você puder, claro, sua formação, de onde você é, como explica como que você chegou nessa baita empresa que você está hoje. Opa, vamos lá, obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu sou... Mas tem que guardar um pouquinho para a segunda parte. Não, pode deixa pra mim. Tem que fazer um charminho. Eu vou resumir. Tem que fazer um charminho. Pode deixar. Eu sou de São Paulo, capital. Meus pais eram publicitários. E eu desde criança... Só gente boa, só. E desde criança eu venho para Santa Cruz do Rio Pardo, aqui do lado, aqui de Bauru, onde eu passei as minhas férias e me apaixonei pela pecuária. Então, desde então, eu sabia que era isso que eu queria para minha vida. Estudei, consegui passar na Unesp de Botucatu no curso de zootecnia em 2004, através do professor Zequinha da Conapec, inclusive foi Novos Enfoques aí semana passada. Um abraço ao pessoal, um sucesso de evento, lotado, casa cheia, muito movimento. Onde que é feito esse evento? Esse evento é um evento anual e os últimos vários anos aí é em Uberlândia. Um local, estrutura muito boa, palestrantes internacionais, nacionais, assim, um nível de evento da prateleira de cima. Eu até acho que, tecnicamente falando, de pecuária de corte, de leite, é o evento mais técnico do Brasil. Ouço dizer isso, é um baita de um evento. Baita de um evento, assim, sobre orientação do professor Zequinha, que é uma pessoa ímpar, foi meu orientador na faculdade. E graças a ele eu tive a minha formação concluída. O Zequinha, ele tem uma particularidade, ele gosta de pegar a turma mais festeira, mais bagunceira e fazer virar gente. E graças a Deus eu tive essa oportunidade com ele. Ele me levou... Dá um medo de passar perto de um cara desse? Mas pensa no mineiro no mineiro baixinho e bravo, é isso? Verdade. De vez em quando a gente sofria agressão, mas era pro nosso bem, sabe? Nada muito pesado e isso tá correto e ajudou, talvez a pessoa que mais ajudou pessoas profissionais desse ramo no mundo, acredito que seja ele. Eu não fui aluno dele, mas trabalhei para ele. Eu acho que ele te bateu um pouco. Toda a família acho que ele te bateu um pouco. Toda a família Vasconcelos lá de Passos, ele, o Luiz Carlos, o Fernando, o Carlos Eduardo, teu irmão lá de Belo Horizonte, que me fugiu o nome. Mas são pessoas que fazem mais de 10 anos que eu trabalhei com eles, mas são pessoas que eu tenho um carinho imenso, porque eles praticamente me receberam dentro da casa deles. Tudo gente boa mesmo. E graças a ele, em função desse evento da Conapec e desse curso Novos Enfoques, onde vêm os americanos, uma semana antes eles vêm e ficam na praia. E ali as pessoas da Conapec organizam os estágios curriculares. Então eu também tive essa oportunidade. Eu morei aí por um semestre na Universidade da Flórida, né, em Ona, na estação experimental da universidade, tocando vários experimentos. Que é como se fosse... A cidade é pequena, é tipo uma Caporanga, só que com Almark, né? Mas assim, tinha tudo. A gente conseguia uma vez por semana fazer compra, etc. Só de Caporanga, queremos vocês aqui. Não estou fazendo nenhuma referência ruim, apenas ao tamanho, tá? Lá também era uma cidade bem pequena. Mas foi muito feliz, uma casa muito boa, professores fantásticos, inclusive encontrei alguns aí semana passada. Foi uma experiência muito rica para mim, que me abriu portas durante a minha vida profissional. E nessa estadia lá, qual que foi a área que você trabalhou? Mais nutrição, bem-estar e alguma coisa de forragicultura. E tivemos grandes oportunidades de continuar lá estudando. Mas não era exatamente o ramo que eu queria, eu resolvi voltar. E na sequência, assim que eu voltei, já consegui oportunidade no Goiás, na Lajeado também, ex-Conapec, turma que faz aí um mundo de ATF por ano. Foi meu primeiro trabalho, de lá eu fui ser gestor de fazenda, fiquei um período como autônomo, entrei num grande laboratório de saúde animal e em 2020 eu encontrei a felicidade na Global Gen. Então desde 2020 estou na Global Gen e como eu falo pro meu diretor, eu pretendo me aposentar aqui. Bom que a gente tá velho, a gente tá mais perto disso que você. Mas você aguenta a bola aí. A gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui no Top FM. Vamos continuar no nosso canal, aí nós vamos falar besteira, aí a conversa é outra. Senhoras e senhores, com apoio maravilhoso da Top FM, a maior rádio sertaneja do Brasil, esse foi mais um Reis do Coxo. Sábado que vem estamos de volta, você fica com a gente agora na sequência aqui no nosso canal do YouTube. Tchau! Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um Reis do Coxo, com o meu queridíssimo Miguel Haddad. Sou eu.
E hoje recebendo a Rafael Corim, porque o sobrenome já esqueci, né? Porque já estamos um pouco antigo. Lindão, você contou resumidamente sobre muita coisa. Queria que você falasse sobre essa sua carreira, que você andou mais que notícia ruim. Você foi do norte pro sul, do leste, centro-oeste pro sudeste, pro outro país, voltou, fez que foi, acabou num fundo. E pra quem não viu, aquele que passou no fundo foi o Eurico, tá? Vamos em Ou frente. pra quem viu, né? Pra quem viu. E aqui a gente tá na Bauru.com Leilões, perdão por interromper. A gente tá aqui na Bauru.com Leilões. Enquanto a gente tá falando, tem curral sendo arrumado, manutenção acontecendo, passarinho cantando, galo brigando, e assim a gente toca o barco. É uma propriedade rural, né? A gente faz questão de falar isso todo o episódio sobre isso. Ai, você tem podcast com estúdio maravilhoso. Nós estamos aqui no meio de nada. Aqui o ar-condicionado tá torando. Tá. O Corinho tá com a testa. Já Quando- virou Corinho já. É, Quando, meio quando calor venta, mesmo. melhora. Eu- Conta meio- pra nós como é que foi a sua andança. Bom, mais uma vez, obrigado, Vitão e Miguel, pelo convite. Eu tive várias oportunidades, né? Durante a minha graduação, eu morei em uma república grande, que ainda existe. E todas as férias, nós somos instruídos em função da Conapec, do professor Zé Kiko, que nós já falamos, a fazer estágio. Então eu viajei boa parte do país, aí, de Rondônia a Santa Catarina, trabalhando com pecuária, entendendo um pouco mais sobre pecuária. Consegui a oportunidade, através do Zequinha, de ir para o exterior, para poder aprender principalmente o inglês e como eles trabalham lá. Na volta, rapaz, eu me formei num final de semana, no outro eu tive uma proposta meio empurrada para trabalhar na Lajeado. Livre, espontânea pressão? Não, assim, eles falaram, se você chegar lá até tal hora, o emprego é teu. E eu tava precisando, né, recém-formado, já vem aquela pressãozinha da família. E eu consegui ir para lá, fiquei um período com eles precisavam era em Mineiros, Goiás, mas para atender ali alguma coisa do Pará e Mato Grosso. A maioria das pessoas eram casadas, eu era mais novo, eu conseguia ficar mais tempo longe de casa, já que não tinha nenhum pardal para dar água, né? E nesse meio tempo, um grande cliente que a gente atendeu lá, até um agradecimento a eles, o grupo Atman, tinha fazendas no Xingu, de lavoura e pecuária, me chamou para tocar a parte do pecuária deles. Aí eu saí de Mineiros e fui para Santa Cruz de Xingu, morando na fazenda. Também fiquei um período lá, foi um período muito feliz, algumas decisões da fazenda em função de diminuir gado e a lavoura estava mais interessante naquele momento. Eu me desliguei da empresa, fiquei um curto período como autônomo, eu já voltei para Londrina, Paraná. Fiquei um curto período como... Pertinho uma coisa da outra. tudo logo ali. Fiquei um período como autônomo, trabalhando com nutrição, e veio uma oportunidade de um grande laboratório de saúde animal. Talvez o maior que nós temos nacionalmente. Esse não é o maior, é o segundo maior. Pode falar o nome, que não tem um... Da MSD, onde me aprendi muito. Realmente foi uma baita escola para mim. Fiquei mais de 5 anos. Eu comecei no Mato Grosso do Sul com eles. Depois, a partir de 2015, me transferiram para São Paulo, onde eu atendi aqui em Bauru. Inclusive, eu fiz ação aqui nesse leilão com eles. Alguma parceria que nós fizemos há tempo atrás. E Quantos voltei anos para atrás isso? Eu entrei na... Não, aqui você fez o evento aqui. Foi de 2015 a 19. Foi Por dentro meio desse do período. Evaldo, a parceria, eu acredito. Foi nesse período. A MSD. gente fez uma palestrinha aqui. E não foi uma que foi o. Eu tenho a José caixa Nélio? térmica. Não Eu lembro. tenho a caixa térmica dessa parceria até hoje. Ah, foi Uma com o caixinha Evaldo. de alumínio, foi com o Foi com o Evaldo. Evaldo. Pode ser. Era Pode porque ser. a gente fez também uma com. A gente fez um evento do Reis do Coxo com o Não, MSD. teve uma palestra aqui da CRV que teve um laboratório que, se eu não me engano, foi a MSD que trouxe o professor José Nélio pra cá. Pode Mas ser. pode ser que foi através do Evaldo Não Segato. foi através do Evaldo, Pode foi, ser foi o um pouquinho Evaldo. antes. O Evaldo, inclusive, estava conosco semana passada. A gente tem... Eu trabalhei com ele também na MSD. Gente então, boníssima. eu sou parceiro Multimin, sou parceiro Aí, Active ó. Pro. Coisa O boa. Evaldo é parceiro de todo mundo. Né? Ele é. O bicho é pra frente. A Conhece tem medo, gente. Tem medo de trazer ele aqui, que a entrevista vai durar 6 anos, a entrevista com ele. Não acaba, né? Ele tem vai história. acabar, não vai acabar. Mas o problema do Evaldo é que ele tem uma caixa de abelha Europa em volta da cabeça dele. Porque você pergunta as coisas pra ele, ele só sabe falar não, ele só chacoalha a cabeça assim. Ele tava Eu- animado. Puxa vida, a gente fugiu Da tua história. trajetória, né? Você foi pra Londrina, E aí eu voltei pro estado, eu fui para Londrina, depois eu fui para MS, do MS eu morei em Dourados, depois eu vim já para Santa Cruz, onde eu estou aí desde 2015. Aí só mudou a empresa, né?
Eu saí da MSD no finalzinho de 2019, no início de 2020 eu comecei com a Global Gen. É um pouco mais regional no início e graças ao bom Deus aí, cada ano mais responsabilidade. Isso é muito bom, quer dizer que a gente está no caminho certo. Tá, não, e bacana que quando parte a indicação de um cara do nível de respeito que a gente tem, de amizade que a gente tem pelo Alessandro Nardo, a gente vê o reconhecimento dessa sua trajetória, do seu esforço. E te falar que assim, o maior problema hoje que a gente tem na pecuária é que você pega o cara da cana tá num nível organizacional e de conhecimento imenso. O cara da pecuária tem muitos que estão repetindo o que o bisavô faz. Então, cara, eu falo isso acho que quase todo o programa. Me perdoa pela repetição, ela vai acontecer de novo. E esse trabalho que você faz, eu gostaria que fosse do entendimento de todos, mas muita gente ainda não consegue imaginar esse produto seu na propriedade dela. Como que a pessoa consegue entender de forma extremamente simples o que você faz e como que ela consegue usar no dia a dia dela? Primeiro, Vitão, muito boa essa sua fala sobre a tradição dos pecuaristas, né? Tem um dado triste. Nos próximos 20 anos, 60% dos pecuaristas vão largar a atividade, seja no corte ou no leite. O gado vai diminuir? Não. O que a gente está vendo o movimento diário? Os grandes grupos se fortalecendo, trabalhando como empresa, entendendo sobre números e cada vez mais melhorando a sua pecuária. Enquanto a gente pega produtor realmente repetindo o que o vô fazia. O vô fazia o melhor que tinha naquela época. Cada vez mais vem tendo mais tecnologias. Eu faço uma apresentação, a gente sempre compara a caminhonete. 1960 lá, a gente tinha fazenda no Pará de rural. Hoje essa rural não vai chegar lá. A gente já tem uma caminhonete 4x4, câmbio automático, ar-condicionado. Nós temos que acompanhar a tecnologia. O que nós aprendemos com os nossos familiares serviu para nos trazermos até aqui. Mas boa parte tem que ficar só no nosso coração e trabalhar realmente de forma científica para que a gente tenha mais sucesso dentro da fazenda. E a IATF, nós falamos isso na rádio, é a biotecnologia mais revolucionária da pecuária. É simples assim. Uma fazenda de cria que não trabalha com IATF está fadada ao fracasso. Amanhã, depois ou depois. Os pecuaristas tradicionais demoram um pouco mais para quebrar porque está estruturado. A fazenda é dele, não tem muito financiamento. Às vezes tem outra fonte de renda. Tem outra fonte de renda e vai tocando. Por quê? As vacas ali, vamos falar na nossa realidade aqui de São Paulo. Aqui começa a chover aí final de outubro, novembro, vai até março, abril, alguma coisa assim. No começo, a estação de monta, ela vai ser assim, de novembro a março ou abril. Na grande maioria das vezes aqui no nosso cenário. No começo dessa estação de monta, lá em novembro, 10% das suas matrizes, que são as melhores, que são a do cedo, estão dando cio. Então o touro tem chance de cobrir 10% dos seus animais. Se você tem 1.000 vacas, o touro tem chance de cobrir 100. Fertilidade do touro não é 100%. Conforme essas vacas vão comendo melhor, vão ganhando score, vão entrando em balanço energético positivo, aí sim elas vão abrindo cio. Só que a gente quer inseminar, a gente quer que essas vacas fiquem prenhes quando? No começo da estação de monta. Porque existe essas vacas que concebem cedo, elas parem mais cedo. E esse bezerro que nasce em agosto, ele é 20, 30 quilos mais pesado na desmama que o bezerro que nasce em janeiro. Então as fazendas já enxergaram isso e vêm direcionando as suas ações para ter um percentil maior de vacas no começo da estação do que do meio para frente. Porque isso é mais rentável, a gente vende bezerro no peso. Diretamente na produtividade da propriedade e no bolso, né? Parte mais sensível de qualquer homem. Exatamente, um trabalho do Rogério muito legal. Ele pegou esses bezerros do cedo comparado aos bezerros do tarde e levou até o abate e até a fertilidade as fêmeas, até quando ela concebe. O bezerro do cedo, ele morre mais pesado, morre mais cedo, e a bezerra do cedo, ela concebe antes e mais. Então assim, é uma coisa que a gente tem que se direcionar. E não tem outra ferramenta que a gente consiga concentrar essa fertilidade que não seja a IATF. Perfeito? Mesmo porque, conforme o Rafael falou, existe uma
um limite físico para o touro conseguir cobrir todos esses animais. Então, a única forma de você conseguir fazer um alto número de animais inseminados no mesmo dia é através da inseminação artificial, né? O touro trabalha-se normalmente um touro para cada 30 fêmeas, né? É isso aí, é um para cada 30 e a fertilidade do touro, diferente do que o proprietário acha, não é 100%. Ela oscila em função do estado, da mineralização, etc., entre outros fatores da fazenda, a questão do calendário sanitário, então tudo isso tem interferência. Tem muito taradão aí que acha que ele para 30 mulheres ele ia dar conta, né? Mas não é bem assim, né? Pra contar mentira, todo mundo é bom, né? E uma coisa, né? Por exemplo, a gente estava falando aí que quem faz IATF é amigo do touro de repasse bom e não vai colocar um boi de boiada nas suas matrizes. Se você tem lá, vou fazer uma conta boba aí, 300 vacas, você vai precisar de 10 touros. Vocês estão aqui no leilão. Quanto custa um touro bom, um touro provado, de um criador adequado? O mercado nosso aqui o touro não faz parte da nossa realidade, porque o nosso curral não está pronto para isso. O touro chega aqui, cara, todo mundo fala assim: tudo. Meu touro é mansinho de coçar, mas chega aqui, acaba com tudo, vai levando porteira, curral, palanque, vai levando tudo embora. Então a gente até prefere que não venha o touro, porque o nosso leilão não tem esse foco. A logística ainda. Não tem essa logística. Acredito que os leilões de genética pura vai vender um animal aí muito, muito acima do corte. Que aqui pra gente acaba tendo uma valorização um pouco a mais que o peso dele, que não é o ideal da gente ter como base. Mas assim, um touro melhorador, de um criatório que faz as coisas corretas, né? Ele vai custar em torno de 15 mil reais. Aí se a gente pega um valor desse daí e pega serviço veterinário, protocolo de ATF, o sêmen, você faz um número de protocolos estrondoso, tá? Pode falar, Miguel. E além disso, né, a velocidade de melhoramento de ganho genético através da inseminação é muito maior do que mesmo você comprando um touro de um bom criatório. É isso aí, a gente preza, né, por fazer matrizes no começo da estação, né, coloca touros aí que vão trazer boas fêmeas para que fique no seu rebanho, né, e a genética, ela anda junto com o protocolo, ela é o investimento mais barato que tem na fazenda, porque a genética em fazenda de cria, ela fica. Teoricamente, quanto mais novo o animal, melhor a genética dele. Se você faz um trabalho de melhoramento correto, a filha é melhor que a mãe. Então a gente tem que vir trabalhando isso para que ano a ano a gente tenha esse ganho genético. O filho do Miguel, um mais bonito que o outro. É lógico que fica melhor que o pai. Melhorador, né? Quer dizer que o filho superou a expectativa do pai. Seguindo o raciocínio do programa anterior, a porra que é muito forte. Ajuda também. Viu? Mas ainda, resgatando o que você falou do trabalho do Rogério Goulart, é o Rogério Goulart, né? É o Rogério Pérez. Tá. Ele fez esse comparativo do bezerro e da bezerra, os que nascem no cedo, com o peso de abate e com a fertilidade e a idade no primeiro serviço. Então tem um trabalho do Rodrigo do Rogério Goulart, agora me fugiu o nome. Então é o Rodrigo Goulart, que vai de encontro com essa informação que o Corinho trouxe. Já virou Corinho, beleza? Sem problema. Em que 25% dos animais que são refúgio de coxo são animais oriundos de boi de boiada. Ou seja, não tem nenhum trabalho de melhoramento genético atrás. Seja através de inseminação ou seja através de um touro de uma boa propriedade rural. Então aí está a importância do melhoramento genético, tá? Esse trabalho é fantástico, né? E inclusive, a gente tem aqui em volta grandes confinadores, no estado de São Paulo. Já existe já é feito um trabalho de originação dos animais. A gente assiste algumas fazendas aí que tem ciclo completo e, por exemplo, todo animal, ele sabe o criador, ele sabe de quem ele comprou. Aí ele mede esse desempenho. No outro ano, se tiver abaixo da média, ele não vai comprar mais desse produtor. Porque esse é o boi, né? Esse é o boi ladrão. Tem a média do gato tá ganhando 1,5 kg.
E tem um monte que está aqui ganhando 1 quilo, em função de genética, em função de problema sanitário, uma série de coisas, que doença pode acontecer. Só que essa turma aqui está tirando lucro dessa daqui. Então a gente busca ter mais sempre animais superiores. Cuidar do boi bom e do boi ruim dá o mesmo trabalho, né? Exatamente. Nessas que O trabalho é o mesmo, o custo que... O resultado que muda, né? Nessas e outras que a gente vê a importância do conhecimento, da tecnologia, de trazer pessoas como você aqui para explicar essa modalidade que leva um rendimento maior. Tudo se resume, cara, eu acho gostoso fazer churrasco e tomar cerveja. A gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente trabalha para faturar. Aqui o nosso programa, cara, a gente não tem fins lucrativos com o Reis do Coxo, nunca tivemos. Tudo que a gente capta aqui é para pagar o evento, a despesa, para a gente poder manter o canal, que tudo isso tem um custo. E o nosso foco é esclarecer e trazer esse tipo de coisa que você faz, um trabalho seríssimo que o Miguel faz, para que o pecuarista tenha um contato e saia do método do bisavô. Perfeito. E eu não sei se a gente tem tempo, mas um tema que cabe muito é a parte de manejo racional. A Global Gen, ela tem um treinamento de pessoas. Eu estou indo para a Bahia agora dia 6. A gente tem 7 treinamentos na semana, que a gente faz uma parte técnica e uma parte teórica e uma parte prática dentro das fazendas, onde a gente busca ajustar o manejo, que a gente já também entendeu que os animais com um nível de estresse mais baixo, eles produzem mais, eles emprenham mais, dá menos problema na fazenda. Cada vez mais a gente trabalha com isso. Inclusive, hoje tem um dispositivo para novilha. Ele é bem menor, intravaginal, dispositivo intravaginal que a gente usa no protocolo de ATF, que causa menos desconforto. Os animais ficam mais tranquilos, o cortisol foi mais baixo, melhorou o ganho de peso, melhorou a fertilidade. Então, mais uma inovação pensando sempre em bem-estar animal. Que sensacional. E esse dispositivo, você sabe como que quem está assistindo, sabe onde que acha, com quem que pode falar sobre? Você tem informação disso? Tenho sim, pode nos procurar aí nos canais da Global Gen, tanto no site, Instagram, todos os meios lá a gente tem acesso, e todas as pessoas que entram em contato são prontamente atendidas para saber mais sobre o produto, sobre os nossos programas reprodutivos e tudo que pode contribuir aí para a pecuária de modo geral. Então, além dos protocolos de inseminação, o que mais a Global Gen tem para o mercado? Hoje, a Global Gen trabalha com uma linha mais completa dos produtos para protocolo de ATF, uma vacina reprodutiva que faz todo sentido, né? Ela busca aí melhorar a sanidade dos animais, e também a Global Gen talvez seja a empresa que mais produz artigo científico, muito trabalho de campo, muito trabalho científico, buscando ajustes, buscando programas reprodutivos para melhorar a fertilidade, seja em gado de corte ou em gado de leite, protocolos ajustados, enfim, nós buscamos melhorar o nosso parceiro, né? Cada ano ter uma fertilidade, ter um resultado mais interessante em função de novos estudos que são feitos, de ajustes de protocolos que culminam numa concepção mais elevada. Então, assim, eu vou procurar um representante de inseminação, um representante de central de sêmen. Vou alinhar um prestador de serviço para fazer a inseminação. E eu preciso fazer vacina reprodutiva ainda, por quê? Muito boa pergunta, né? Basicamente, essa vacina reprodutiva, ela diminui essas perdas gestacionais, seja precoce ou tardia. Cada doença aí tem uma característica, algumas perdem no começo, algumas mais no final. A mais conhecida aí, talvez mais relevante, seja a brucelose. Existem 2 opções de vacina, né? A gente deve fazer os animais de 3 a 8 meses e, se possível, hoje existe uma vacina onde pode ser feito o reforço. É muito interessante esse tema vacina. Nós acabamos de sair de uma pandemia, mas uma cobertura vacinal em pecuária muito bem feita, os animais de baixo estresse, tudo organizado, ela tem uma cobertura de 70%. 30% dos animais estão susceptíveis a ter a doença. Quando a gente faz um reforço, a gente diminui muito isso. Então, esse é o grande foco de fazer-se o reforço das vacinas, dentro de uma janela adequada, né? O reforço seria aí de 3 a 4 semanas. E tem gente que faz a vacina na chegada, o cara vem aqui no leilão,
compra um lote de bezerro, que veio ontem de uma fazenda, posou aqui e amanhã vai para a fazenda dele. E já faz a vacina. A vacina precisa de uma resposta imunológica do animal. O animal, 2 dias de curral, a imunidade dele está lá embaixo, o cortisol está lá em cima, a eficácia da vacina vai ser muito baixa. Desce esses animais, deixa ele encher a barriga lá 4, 7 dias, depois traz para uma vacinação, repita isso de 21 a 28 dias, né? Para que a gente tenha aí uma durabilidade desses anticorpos mais prolongada. Então tudo se resume a evitar problema. Exatamente. Vacina em pecuária é o único tratamento preventivo que nós temos. Todo o resto é curativo. Você vai curar uma bicheira, é curativo. Você vai fazer um vermífugo, preventivo é vacina. E provavelmente você deve se deparar muito com situação onde o cara fez investimento em protocolo, fez investimento em touro caro, de central, e por causa de um negócio tão besta e tão barato, perde todo o investimento que foi feito. É isso aí, de vez em quando aparece perdas gestacionais fora da curva, aí você vai pegar tudo animal de compra, nada contra, tem um monte de gente que faz um excelente trabalho, mas a gente tem que ter o nosso controle sanitário dentro da fazenda, né? Seguir os seus processos para que a gente tenha cada vez... A gente não falou que 60% dos pecuaristas vão largar a atividade? Justamente porque não tem processo. Qual empresa aqui que você vai? Vai num mercado, num atacadista. Tem uma série de processos a serem seguidos. Quantos produtores regionais aqui não abandonaram venderam para Bracel? É isso aí, ué. Cara, segundo uma conversa com um amigo de Lupércio, a terra da Bracel hoje era onde tinha 150 mil vacas. Os Reis do Coxo nasceu por causa disso. Os Reis do Coxo nasceu com a intenção de incentivar a continuidade da pecuária. Aí. Num momento até que era mais crítico para a pecuária do que o atual. Porque quando nós começamos o trabalho há 3, 4 anos atrás, nós estávamos falando nas monoculturas, pagando grandes receitas por hectare produzido. E hoje, por crise de Consecana, Yorplana e desentendimento em cima de valor de ATR, a remuneração do hectare pago pela usina está baixo e a Bracel, consequentemente, acaba baixando também. Então nós estamos num momento muito bom para a pecuária, em que talvez se equiparem as receitas por hectare. Porque também não adianta, amigo, você querer ser pecuarista ou querer produzir alguma coisa e você não indexar a sua atividade em algum parâmetro que você consiga medir. Muito bem colocado, Miguel. E eu falo para você que a pecuária bem gerida, bem tocada, ela não só compete como agricultura, como ela pode ser mais rentável. Mas é simples, aí pega um produtor de cria extensivo e pergunta para ele se tem vaca vazia no rebanho dele. Qual que é a resposta? Que não tem. Não sei. Ou não tem. Não tem. Por quê? Se não tem diagnóstico, ninguém passou a mão. Então, se não tem diagnóstico, realmente para ele não tem. Só que ele tem 1.000 vacas e vende 550 bezerros e bezerra por ano. Cadê o custo? Cadê todas as vacas prenhas, né? Exatamente. Então, assim, tem que medir. Você pega aqui o mesmo cara que tem integração, que vem aqui arrematar algum lote no leilão e pergunta para ele quanto que ficou o hectare de soja dele, quanto que foi o custo. Ele sabe. Por que na pecuária a gente não traz esses parâmetros? Para que a gente possa medir, ver aonde tá precisando de mais ajuda e socorrer. A gente teve um contato muito bacana com um cara que chama Rodrigo Brando, tem um sistema que chama Beef System, que tem tido como objetivo atender essa necessidade do cara ter uma organização, entender quanto custa a produção, quanto custa a arroba dele, quanto custa o bezerro dele. E também eu acho que esse programa, né, Miguel, tem um foco, tem também a versão que atende o pessoal do leite também, ou era só do corte? Não, só corte, ele está desenvolvendo um trabalho para pasto. Para pasto. Então, cara, essas ferramentas, e a ferramenta é fácil de usar. Essas ferramentas, se o cara não começar por isso, a gente realmente vai ter um número até maior que 60%. Infelizmente, assim como quantas empresas que vocês não conheceram, que foram mal geridas e simplesmente acabaram. É a mesma coisa, não muda muito. É isso aí. Cultura é uma coisa que demora um pouco para a gente estabelecer, né?
Por que que no nosso país aí, igreja e futebol é tão estabelecido? Porque é toda semana, toda quarta tem jogo, todo domingo tem missa. Agora, o cara da fazenda, ele não tem essa cultura de anotar, de trazer, isso não é levado. Então, quem ainda não tem, importantíssimo ter um assessor, uma consultoria, alguém que realmente queira te ajudar, não só vender produto. Eu trabalho para um laboratório, mas assim como o meu produto, tem vários outros bons produtos no mercado. Se você vai comprar, eu falo isso para os meus clientes, você vai ter que comprar os produtos. Compra de quem te ajuda. Vai atrás de quem realmente está preocupado com o seu negócio, quer estar com você. Porque eu quero ter um cliente por vários anos. Eu não quero fazer uma venda para ele esse ano e ano que vem ele quebrar e eu perder esse cliente. Eu quero ajudar ele para cada ano ele crescer, ser melhor, mais eficiente. Para todos nós aqui, a certeza é que o cliente próspero é o melhor que tem. É o melhor que tem. O cliente quebrado não... E ele vai te indicar. Ele fala, pô, aquele cara é bom, ele veio aqui e me ajudou. Quer uma propaganda melhor que essa? Tá coberto de razão. Mudando um pouquinho de assunto, ali na Unesp em Botucatu tem a tradição de apelidos. Eu sabia, ele gostou muito dessa história no começo. Demais da história. Não é, cara, é porque, embora eu não estudei lá, eu tenho muitos amigos que foram lá. Aí você falou... Eu já tô vendo que ele não é boa gente. Você conhece muita gente do Botucatu. Não, ele testa, ele é ruim mesmo. mesmo. Tem problema. Você tá falando do ano que você formou, aí eu lembrei da Bruna Demetro, que hoje tá na Trau, que é a Preguiça. A Cláudia Oliveira, que tá na Sinerges, que é a Tia Rô. Um que veio recente de volta pro Brasil, que era da Cargill, o Ricardo Montanha. E você é o Rafael, que já fugiu o sobrenome, Corinho. Por que é Corinho? O Ricardo, ele tava no Novos Enfoques. Tava. Ele é o Jamanta. É verdade, não é Montanha, Jamanta. Jamanta. Não, pensa num homem pequeno, Vitor. Hoje, se juntar nós três aqui, não dá a costa dele. O homem tá mais fácil pular que dar volta. O homem tá grande. Jamanta. Mas é assim, de uma competência extraordinária, ele veio com uma bagagem de nutrição dos Estados Unidos fantástica. E Botucatu realmente tem essa hierarquia de apelido. Eu morei numa república grande, chama Boi na Zona, esse ano completa 30 anos. Como chama a república? Boi na Zona. Um abraço pra turma aí. Eu lembrei agora do Marcelo Sartre, Penteio. Penteio, grande amigo, atendi ele numa fazenda de leite em Borebi, alguma coisa assim. Violeiro dos bons. Violeiro dos bons. Tem o Spaia, que é o gestor aqui da Agroterenas. Ele deve comprar o Rafael Farias. Você tirou o Marcelo lá no Neto Penteado. Pode ser, faz um tempo. Taju. Faz um tempinho, eu não lembro. E Botucatu, assim que você chega, você é batizado com um apelido. Então, todo mundo que teve alguma vida social lá carrega um apelido e isso, por incrível que pareça, leva pra vida realmente. Tem várias pessoas muito mais velhas que eu que ainda a gente chama pelo apelido. Conta a hierarquia Quando eu entrei... Boa você falar de mais velho, porque eu lembrei do Alexandre, o Alexandre Tolói. O Alexandre é o Paspalho. Aí. E fora os apelidos que a gente não pode falar em horário comercial, né? Ah, deve ter alguma coisa boa. Tem vários. E o meu, eu entrei na faculdade, eu sempre fui meio gordinho, sabe? Sempre gostei de comer e beber. Bom demais, né? Nossa, do serviço da roça é o melhor E que quando tem. eu entrei, existia uma hierarquia de gordo na República. Todo ano entrava um gordo. Aí entrou o Poruruca, o Torresmo, o Toicim e o Corim. Ai, que maravilha. A gente colocou o bacon, mas o bacon não foi dos mió, não, tá? Entendi, virou vegano. Então aí a hierarquia virou por aí, já tem 2 desses gordos aí que tá magrinho, viu? Um abraço pra vocês tudo. Corina, estamos indo agora pra parte finalzinha desse papo gostoso que a gente teve aqui. Saiu muita borracha. E como é que é a parte familiar sua? Você falou que a sua base é em Santa Cruz. Quando você monta no carro, quem que você deixa lá? O Fila Brasileira era o Fulvio, que tinha um Fila Brasileiro, né? Como é que é essa parte pessoal aí, familiar? Eu sou casado, eu casei em 2022 com a Bárbara, minha linda esposa. Sem sombra de dúvida, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E em 2024 nós fomos abençoados com o nosso filho, completou 2 anos esse mês, uma bênção na minha vida. Meus parabéns. Eu acho que a gente nasce para isso. E o trabalho nos traz propósito. Se a gente parar para pensar, a gente fica mais tempo no nosso trabalho do que com a gente ama, que é a nossa família. Na minha área que viaja, vocês provavelmente também viajam, às vezes fica a semana inteira fora. Eu já tô uma vagabundo já, não tô viajando para lugar nenhum. Infelizmente eu viajo um pouco ainda. Então assim, é muito difícil deixar a família, mas tudo isso é por um bem maior, né? Eu
Eu fui gestor de uma empresa de medicamento homeopático. E quando meus filhos nasceram, eu acabei optando em fincar mais a raiz em Bauru e parar de rodar. Porque eu rodei o Brasil inteiro aí também. Então, eu como ganho menos, eu não tive essa opção ainda. Eu falo pra minha esposa, falo, meu bem, tem que aguentar pelo menos mais uns 20 anos dessa vida de viajante, mas graças a Deus tá controlado e ela gasta muito, sabe? Entendi. Então ela me faz ser melhor. Se eu não for promovido todo ano, Filho, mas esse é eu o segredo. não dou conta. A mulher gasta muito pra manter o réu primário. Quem ganha é nós. Ela gasta bastante, então eu tenho que me esforçar mais que o normal para poder compensar os gastos da minha casa. A sua esposa é da área também? É colega, não? Não, a minha esposa, graças a Deus, é advogada. Não está no nosso É verdade, ramo você falou que é advogado. maluco aí, mas ela atua num grande escritório lá em Santa Cruz. Maravilhoso. Projeto futuro seu agora, o que você tá planejando pra dominar o mundo agora daqui pra frente? Bom, tá faltando poucos estados para pegar tudo, né? Falta só Não, uma mas região, agora duas, né? sim, num futuro aí a gente tá num ciclo bastante interessante da pecuária, a gente tá vendo, vários setores muito estão bom, né? sofrendo muito, mas a pecuária está alavancando, então enxergamos aí que no futuro próximo vai estar um mercado um pouco mais tranquilo, menos competitivo do que estivemos aí há 2, 3 anos atrás, onde vários laboratórios se perderam em estoque, logística e fizeram muita loucura no mercado, bagunçaram demais o mercado. Nós não seguimos essa linha, fomos firmes na nossa política comercial. Então acredito que para um futuro próximo aí a gente vai ter grandes oportunidades, visto que ano passado foi recorde de abate de animais, nunca tinha batido mais de 3 milhões de animais no mesmo mês, agosto nós superamos, projeto de exportação de gado vivo, assim, então uma loucura essa questão da pecuária. Então acho que a gente vai surfar, como teve esse excesso de abate de fêmea maior que em outros ciclos pecuários, acredito que essa onda alta e essa onda melhor, ela vai ser um pouco mais comprida. A gente vai ter uma cauda longa um pouco maior e esperamos também, porque os últimos anos judiou demais da gente, Tá né? na hora da gente apanhar um pouco menos. Um pouco né? menos, Chega, né? Pelo menos ter um pouco menos de dor de cabeça, um pouco mais de tranquilidade, que eu acho que vai acontecer nos próximos 4 a 5 anos. Esse ano vocês vão estar junto conosco de novo lá no Clube Vet Leader da CRV? Estaremos sim. Eu não sei exatamente quem vai, mas nós temos grandes parceiros na CRV. Estava 2 semanas atrás com o Cezão. Cezão. O Cezão fez um dia de campo fantástico lá na Fazenda do Caio, foi top demais, uma integração fantástica. E ele mostrou dados que a parte que ele está realmente incrementando ali, rotacionado e tudo, o ganho foi muito maior que a lavoura. César Von Zuber. Muito maior. Então é possível, é só você estar bem assessorado, começa devagar, antes de correr, vamos andar, que dá certo e tem vários bons exemplos aí. Maravilha. Se alguém quiser te achar na rede social, na internet, Fica à vontade, é um prazer conversar com quem quiser. como é que te acha no Instagram da vida? Arroba o seu Corinho. Rafael Corim. Rafael normal com F, Corim com N de navio no final. Ou nos canais oficiais da Global Gen, seja site, Instagram, eu que tenho acesso também. Vai ser um prazer aí responder a todos. Maravilha. Miguelito, Isso aí, Reis do Coxo. Obrigado por nos acompanhar por mais um episódio. Agradeço, Rafael. muito obrigado pela participação. Deus abençoe Sensacional. você na sua jornada aí, com o gurizão lá, que fez 2 anos. Patroa advogada, cuidado. Eu que agradeço vocês dois aí pela oportunidade, espero ter contribuído. E foi muito bom estar esse tempo aqui com vocês. Um bate-papo muito tranquilo, muito gostoso. E vamos pra frente, vamos pro próximo. Vamos e contamos com você aí. Segundo semestre provavelmente vamos fazer mais um Reis do Coxo, presencialmente, um evento que é feito aqui no tatersal.com, tá? E vamos, o CRV todo ano vem com uma palestra, vamos ver se a gente encaixa a Global pra vir junto aqui. Conta com a gente que a gente tá pertinho aqui, o que puder ajudar vai ser um prazer. Senhoras e senhores, esse foi mais um Reis do Coxo com apoio da Maravilhosa Top FM, a maior rádio sertaneja do Brasil. Até sábado que vem. Tchau!